Vamos continuar falando sobre os crimes contra a administração pública, mas dessa vez sobre os crimes cometidos por particular contra a administração pública, especificamente sobre os artigos 329, 330, 331 e 332 do Código Penal. Quais são os crimes que estão previstos nesses artigos? O que é que a gente tem que chamar a atenção a respeito deles? O primeiro é o crime de resistência, previsto no artigo 329. Lá no 329 tem opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Que conduta é essa de resistência? Significa dizer que o funcionário público ou aquele que está auxiliando está cometendo um ato legal, né? Precisa aqui de um ato legal. E o particular, ele está resistindo a esse ato legal, utilizando de violência ou grave ameaça. Por exemplo, o funcionário público, ele está cumprindo um mandado de prisão e o particular está chutando, batendo, atirando nele para poder evitar ser preso. Significa aí que eu tenho uma situação de crime de resistência. Nesse caso, o que é que a gente vê? A gente vê que o crime cometido por qualquer pessoa é um crime comum e tem como sujeito passivo o funcionário público ou a quem faz as suas vezes, né? Aquele que está lhe auxiliando também no cumprimento desse ato legal. Eu tenho aqui um tipo simples, porque a conduta é de opor-se, que significa resistir, né? De uma forma vinculada, porque tem a utilização da violência ou da ameaça, que se consuma independentemente da eficácia dessa resistência. Ou seja, simplesmente se foi utilizada a violência ou grave ameaça para resistir, o ato pode ter chegado a ser cumprido. Ele é crime consumado do mesmo jeito. Significa dizer que eu tenho um crime aqui de consumação antecipada, certo? Não exijo aqui nenhum elemento subjetivo especial, portanto o crime é de dolo genérico e a gente tem que tomar cuidado com uma possibilidade de concurso de crimes ou de aplicação do princípio da consunção ou absorção. Por quê? Porque se a forma vinculada do artigo 329 é a utilização de violência ou grave ameaça, significa dizer que o artigo 329, ele abrange os crimes de ameaça e constrangimento ilegal. Então, há aqui um princípio da consunção, ele é absorvido. Crime de constrangimento ilegal e de ameaça, ele é absorvido pelo artigo 329. Então, o sujeito só responde pelo 329. Mas, por outro lado, se eu tiver uma situação de prática de uma lesão corporal ou de uma morte, né, que geraria um homicídio, eu passo a ter, então, um concurso material de crimes. Então, quando é praticada a lesão corporal ou quando é praticado um homicídio diante do ato de resistência, o sujeito vai responder tanto pelo artigo 329 quanto pelo artigo 121 ou 129, conforme for o caso. O segundo tipo penal que a gente tem que falar é o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. O artigo 330 fala desobedecer a ordem legal de funcionário público. Aí vocês falam, poxa, Rafaela, não parece muito com a resistência que a gente acabou de estudar? Qual é a diferença da desobediência para a resistência? Quando a gente fala em desobediência, significa dizer que o ato ele teria que ser praticado pelo particular. E ele não está praticando aquele ato que ele deveria realizar. Então, o funcionário público determinou que ele fizesse algo e o particular não está obedecendo a essa ordem, né? Essa ordem que é legal do funcionário público. Quando a gente fala de resistência, o ato é praticado pelo funcionário público, o particular ele está resistindo a esse ato. Então, tem essa diferença com relação a quem é o autor do ato, né? De quem é a conduta. Se for uma conduta do funcionário público e o particular estiver resistindo, eu tenho um crime de resistência. Se é uma conduta que deve ser atendida pelo particular e que ele não está fazendo, eu tenho uma conduta de desobediência, certo? No caso do crime de desobediência, a gente tem que tomar cuidado porque eu preciso de uma ordem legal e específica.
dirigida a um sujeito determinado. Eu não posso ter uma ordem genérica, ninguém pode fazer isso, né? Eu tenho que ter um funcionário público dizendo, você precisa fazer isso, e essa ordem é legal. Eu dirigi a minha determinação legal para aquela pessoa, e aquela pessoa me desobedeceu. Por isso, nesse caso, eu tenho um crime de desobediência, porque não existe a chamada desobediência genérica. O crime é um crime, portanto, de mera conduta, porque ele se consuma com o simples ato de desobedecer, né? Então, tem uma ordem, o sujeito desobedeceu, o crime já está consumado, não tem nenhum resultado esperado ou previsto pelo tipo penal. E esse crime, obviamente, é um crime subsidiário. Por que é um crime subsidiário? Porque se eu tiver uma sanção administrativa, se eu tiver uma sanção civil, se eu tiver uma sanção processual para aquele descumprimento, por exemplo, se você perdeu o prazo, você vai se tornar um réu revel, então eu tenho uma sanção processual dirigida para aquele ato. Nesse caso, eu não tenho um crime de desobediência, né? Eu só tenho um crime de desobediência quando não é prevista nenhuma sanção específica para aquele ato. E aí, nesse caso, a gente falaria da utilização do direito penal a partir do artigo 330 do Código Penal. Além disso, a gente teria que falar também para vocês a respeito do crime de desacato. O crime de desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal. Lá no artigo 331, eu tenho uma conduta de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. O que seria o desacato? Seria uma ofensa à honra funcional. Então, a gente já estudou os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Quando eu falo de um crime contra a honra funcional, né, contra a honra do funcionário público no exercício das suas funções ou em razão dela, eu tenho aqui uma situação específica em que eu deixo de capitular aquela conduta como um crime contra a honra, né, previsto lá no artigo 138, 139, 140 do Código Penal, e passo a capitular essa conduta como um crime de desacato, que está previsto no artigo 331 do Código Penal. Aqui nesse caso, eu tenho um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa e eu tenho como vítima o funcionário público também, ou quem esteja fazendo as suas vezes, né? Aí vocês poderiam perguntar, existe um crime de desacato praticado de um funcionário público contra outro funcionário público? Predomina o entendimento que não, que nesse caso seria um crime contra a honra, porque a gente não poderia falar em desacato de um funcionário público contra outro, porque a honra funcional ela estaria ali em ambos os lados. Mas existe um entendimento doutrinário, minoritário ainda, de que se existir uma relação de superioridade hierárquica, a gente poderia falar em desacato quando cometido pelo subordinado contra o seu superior hierárquico, mas é alvo de divergência doutrinária essa questão. É um crime de forma livre, né? Não existe nenhuma forma específica para ser praticado o desacato. O dolo é genérico, também não exige nenhuma finalidade especial, e é um crime material, ele se consuma quando chega ao conhecimento do funcionário público, essa ofensa funcional. Então, a gente não tem nenhuma particularidade específica nesse aspecto. Com relação ao último crime que a gente vai estudar nesse vídeo, é o crime de tráfico de influência, previsto no artigo 132 do Código Penal. Lá no artigo 132, eu tenho a conduta de solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício das suas funções. Que situação é essa, gente? É a conduta do particular, que vai alegar ser amigo, ser conhecido, ser próximo, ter influência sobre um funcionário público e solicita uma vantagem para alguém para influir no ato a ser praticado por esse funcionário público. Então, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu sou muito amiga do desembargador tal. Se você me der uma vantagem, eu posso ir lá conversar com ele para poder fazer com que ele decida de forma favorável a você. Isso seria tráfico de influências? Aí vem um detalhe. Não. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Se o ato ele é praticado, né, contra juiz, membro do Ministério Público, jurado, funcionário da Justiça, né, perito, tradutor, ou seja, né, sujeitos do processo,
a gente tem aqui uma situação de exploração de prestígio. Então, a gente teria aqui um princípio da especialidade, a gente dirigiria essa conduta para o artigo 357 do Código Penal e não mais para a situação do artigo 332. Com relação ao crime de tráfico de influência, a gente tem que tomar cuidado com relação ao momento consumativo, porque a gente tem tanto a modalidade de obter a vantagem a pretexto de influir, né, nesse ato a ser praticado pelo funcionário público, e nesse caso a gente teria um crime material, porque a vantagem tem que ser obtida, né? Ele se consuma quando a gente recebe a vantagem, mas a gente também tem a modalidade de solicitar, cobrar e exigir essa vantagem. Nesse caso, o crime é formal, então ele se consuma quando a gente solicita, cobra, exige, independentemente do recebimento da vantagem específica. Então, a depender do núcleo do tipo, a gente tem um momento consumativo distinto, podendo classificar o crime como material ou formal. E a gente tem que tomar cuidado ainda com uma causa de aumento prevista no artigo 332. Lá no artigo 332, a gente tem uma causa de aumento permitindo o aumento da pena até a metade, quando o agente, chamado de traficante, né, aquele que comete o tráfico de influência, ele alega ou insinua que aquela vantagem que ele está pedindo também é direcionada ao funcionário público. Nesse caso, né, se ele alega ou insinua que essa vantagem também é direcionada ao funcionário público, o crime se torna mais grave, porque de certa forma você está mexendo aí com a administração pública de uma forma mais direta, de uma forma mais incisiva. Então eu tenho uma causa de aumento permitindo, né, que a pena seja aumentada da metade. Cuidado! No caso de tráfico de influência, eu não tenho a participação do funcionário público no cometimento desse crime. Porque se o funcionário público também está recebendo a vantagem, se o funcionário público ele também está participando de alguma forma dessa conduta do particular, o crime não é de tráfico de influência, o crime é de corrupção passiva. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se o funcionário público estiver envolvido, né, dolosamente com essa conduta, a gente não tem caracterizado o crime do artigo 332 do Código Penal.